E agora a gente vai para a parte final da nossa revisão, ok? Então vamos lá, nossa última videoaula sobre capítulo 2 da turma aí do 9º ano, né, que está cursando ciências com a gente lá no SEJA. Adubação. O que é que significa adubar? Vamos logo entender de cara que adubar é colocar nutrientes no solo, tá certo? Porque veja bem, olhem para essa imagem aqui. O que dá para a gente perceber é que isso é um solo pobre, ou seja, um solo que não é fértil, um solo onde a gente ou não consegue produzir nada ou vai ter muita dificuldade em produzir alguma coisa. Por quê? Um solo pobre é diferente de um solo fértil, vejam aí, um solo onde nós conseguimos cultivar algo, produzir algo do nosso interesse. Mas para um solo deixar de ser pobre, se tornar um solo rico ou um solo fértil, às vezes nós precisaremos usar os adubos. E aí eu já vou mostrar aqui um tipo de adubo. O que é que nós temos aí nessa pá? O que vocês estão vendo nessa pá, pessoal, são fezes de animais. Certamente animais herbívoros aí, porque isso é o estrume, né? O nosso popular estrume, que na verdade tem um nomezinho técnico, que é chamado de esterco. Cuidado aí com essa palavra, né? Dificilmente vocês vão encontrar estrume num livro, numa prova, mas vão encontrar a palavra esterco. E o esterco, são fezes aqui, animais. Por exemplo, aqui está muito parecido com fezes ou de uma vaca, ou de um cavalo, de um bicho aí herbívoro, que o alimento, que na verdade isso aqui são vegetais que esses animais ingeriram, eles não são totalmente digeridos, né, saem nas fezes, e quando o animal defeca, isso é decomposto no solo, né, pelos decompositores, aí, bactérias e fungos, acaba se liberando os nutrientes para o solo, e isso é um processo de adubação. Só que, como esse material veio de um organismo vivo, né, isso é considerado adubo orgânico ou adubo natural. Então, às vezes, ou geralmente, a gente consegue trazer de volta a fertilidade do solo usando esse tipo aqui de adubo, adubo orgânico. Agora, tem situações que o solo está muito pobre, certo? Mas é muito pobre mesmo, e o adubo orgânico, né, o adubo natural, sozinho não vai conseguir trazer a fertilidade, permitir que esse solo volte a ser um solo rico. Então nós vamos ter que usar um tipo de adubo, como vocês estão vendo aqui. A gente já percebe que não é uma coisa produzida por um ser vivo como o esterco, né, como o estrume. Isso na verdade é um adubo denominado químico, fabricado na indústria química, né, que produz aí, né, essas substâncias utilizadas na agricultura. A gente encontra em casas de agropecuária esse tipo de adubo, adubo químico ou inorgânico, porque não foi produzido por um ser vivo, né, e até mostrar aqui para vocês uma embalagem de um deles, né, esses adubos químicos, eles apresentam uma distribuição de componentes químicos muito bem equilibradas, que é justamente para tentar trazer a fertilidade do solo de volta. Poderão observar nas embalagens principalmente essa abreviatura aqui, NPK. N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio, que são um dos principais nutrientes que as plantas necessitam. Então a diferença do adubo químico para o adubo orgânico é isso, né? Nem sempre a gente resolve só com adubação orgânica, natural. O solo sendo pobre demais, a gente acaba tendo que recorrer para esse tipo aqui de adubação. E aí, por ser fabricado pela indústria química, né, esse tipo de adubo ele é denominado um adubo, né, inorgânico, né, uma adubação química, tá ok? E na busca para garantir a fertilidade do solo, vou voltar aqui a revisar com vocês e a falar de algo que tem a ver com as plantas leguminosas. Se lembra que na outra revisão a gente viu que ela tem muito a ver com o processo de fertilidade do solo. Então tem uma técnica chamada rotação de culturas. Que técnica é essa? Essa técnica ela vai envolver dois tipos de plantas, mas uma delas sempre vai ter que existir, que são as plantas leguminosas. Por que planta leguminosa? Observem aí o feijão. Estão vendo aqui, que é uma planta que guarda os seus frutos dentro de uma vagem. Vagem também é chamada de legume. Então plantas que possuem vagem, que possui o legume, é uma planta leguminosa. E a gente vai já entender o papel delas na rotação de culturas. E entender, o que é essa rotação de cultura. Na rotação de cultura entra um outro tipo de planta, como vocês estão vendo aqui, um pé de milho.
E perceba que isso que está destacado aqui não é uma espiga ou é uma espiga, não, né? Isso aí aliás, não é uma vagem, não é um legume, né? É uma espiga de milho. Se isso é uma espiga de milho, não é uma vagem. Se não é uma vagem, a planta que não produz vagem é uma planta não leguminosa, tá entendido? E o que é que isso tem a ver com a rotação de cultura? A rotação de cultura, ela vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que no ano eu cultive o feijão, que é uma leguminosa. Então vamos supor que o ano passado eu plantei na minha roça feijão. Esse ano, na mesma roça, eu já plantei o milho, que é uma não leguminosa. E o ano que vem eu volto a plantar uma leguminosa, no caso o feijão novamente. E a gente acaba plantando, né, de forma a rotacionar isso. Um ano foi uma leguminosa, no outro ano uma não leguminosa e no outro ano eu volto a plantar uma leguminosa. E isso é importante por quê? Porque se eu plantasse, pessoal, só o milho ia extrair os nutrientes do solo que ele precisa e todo ano eu plantando milho, esses nutrientes uma hora vão embora, vão para o espaço. E se um ano eu plantar o milho, mas no outro ano eu plantar o feijão já vai extrair outros nutrientes ou vai extrair nutrientes de uma forma diferente do milho e esses nutrientes, né, vão ser melhor preservados no solo e o solo não empobrece. Só que na verdade tem outra explicação, uma explicação melhor, que nós já até vimos noutra aula, que é o fato das leguminosas, né, realizarem aquele processo de fixação do nitrogênio. Só lembrando aí, ó, vamos descer aqui na raiz de uma leguminosa, a gente viu que tem carocinhos, né, que tem os nódulos. Nesses nódulos aqui, ó, eles guardam bactérias fixadoras do nitrogênio, olha o nitrogênio aí. Elas conseguem absorver e fixar o nitrogênio. Esse nitrogênio vai para dentro da planta. Na planta, o nitrogênio vai permitir que a planta produza, né, fabrique suas proteínas. E nesse processo todo também acaba sendo produzido quem? Acaba sendo produzido o nitrato, que a gente viu que é uma molécula que funciona como fertilizante natural que as plantas aí adoram. Por isso que as leguminosas, a gente precisa considerar o cultivo das leguminosas, seja na rotação de cultura e seja numa outra técnica que eu vou já falar, porque ela sempre garante a fertilidade do solo. Tanto é que tem um processo de adubação que é até chamado adubação verde, porque verde é a planta. O pezinho de feijão lá acabaram de ver. Pelo fato de ter essas bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes, acaba produzindo nitrato. O nitrato é o que atua como fertilizante. Então, eu estou adubando o solo com plantas que eu estou cultivando nesse mesmo solo. E alguns agricultores até usam a técnica, por exemplo, de deixar, quando eles coletam o feijão, né, coletam as vagens, deixar essa planta morrer, ser decomposta no solo, porque ela própria vai servir de adubo, e um adubo aí muito eficiente, certo? Muito eficaz, que é a adubação verde. E tem algumas situações, ó, que vocês já devem ter observado em algumas roças, que quando o agricultor não planta só o feijão no ano e depois só o milho no outro, eles acabam plantando milho, ó, a carreirazinha de milho e a carreira de feijão aqui junto. Esse tipo de técnica é chamada de plantação consorciada. Consórcio é um casamento, e é um casamento aí que dá certo, né? Porque nós temos aqui o milho, que é uma não leguminosa, não tem a história daquelas bactériazinhas na raiz dele. O feijão tem, e o feijão com essas bactérias fixadoras, né, produzem o nitrato tanto para o próprio pé de feijão, mas para quem estiver perto. E quem está perto aí no caso é quem? O milho. E o milho sai ganhando também com essa história. Então veja aí a importância, né, das leguminosas no processo de fertilização do solo. E finalizando agora de vez a nossa revisão do capítulo 2, né, nós vamos tratar aqui do controle de pragas, revisar o controle de pragas. Praga vamos entender como um ser vivo que acaba devorando, que acaba predando, que acaba eliminando outros seres vivos, e quando a gente traz isso para o contexto, por exemplo, das lavouras da agricultura, geralmente a gente costuma chamar de praga. Porque veja, essa lagartinha aqui, ó, tá se alimentando de um vegetal. Vai que essa lagarta esteja, por exemplo, comendo os meus pés de milho. Ou os meus pés de milho não vão produzir o milho como deveria, ou podem até morrer, né, por essa infestação de algum tipo de praga.
Então, para controlar as pragas, nós vamos utilizar substâncias químicas, venenos, pesticidas, herbicidas, larvicidas, agrotóxicos, né? Substâncias químicas que matam essas pragas. Então, se eu controlar a praga com a substância química, eu estou realizando um controle químico. Mas a gente também pode utilizar outros seres vivos no lugar desses agrotóxicos, né? Desses venenos, digamos assim, para combater as pragas. Aí é o controle biológico. Agora, cada um deles tem vantagem e tem desvantagens. É óbvio que por uma questão ambiental e ecológica, deveríamos priorizar o uso do controle biológico e vamos ver por quê. Observem que esse avião, ó, ele está, na verdade, não está jogando água, ele está pulverizando a lavoura. Isso aqui certamente tem substâncias químicas, ou um larvicida, um pesticida, um herbicida, algo químico que vai matar a praga ou evitar que a praga se instale nessa lavoura. Por isso eu tenho aí um caso de controle químico. Qual é a vantagem do controle químico? É um processo aí de controle muito rápido. E, afinal de contas, jogou esse veneno, jogou o pesticida, mata a praga na hora. O problema é que no controle químico a gente não elimina só as pragas, né? Nós vamos eliminar outros seres aí que são importantes para manter a riqueza, né, a produtividade da própria lavoura. E aí, por que isso acontece? No controle químico, veja bem, vamos supor que eu tenho aqui uma folhinha da minha plantação e eu tenho a praga representada por essas lagartinhas aqui, mas tem uma abelha. As abelhas, pessoal, são um dos principais agentes polinizadores. O que quer dizer isso? Tem plantas que eu tenho, numa planta a flor masculina e na outra planta eu tenho a flor feminina. Para que a flor feminina produza o fruto, né, alguém tem que tirar o grão de pólen da flor masculina e levar para a flor feminina. E assim a flor feminina, fecundada, vai poder desenvolver o fruto. Olha aí a importância disso. Quem é que faz, geralmente, quem é que leva o grão de pólen da flor masculina para a flor feminina? Geralmente são as abelhinhas. E aí, olha o que acontece com o controle químico. Quando eu aplico o controle químico de pragas, eu acabo eliminando não só a praga, eu acabo eliminando agentes importantes aí, por exemplo, como os agentes polinizadores que são as abelhas. É claro que existem outros agentes polinizadores, mas o controle químico não quer saber não. Jogou o veneno, toca o terror aí na lavoura, né, no meio ambiente e acaba matando não só as pragas. Por isso o problema aí do controle químico. E aí nós temos o controle biológico. Né? O controle biológico, por que o nome é controle biológico? Perceba que a gente tem aqui um ser vivo comendo outro ser vivo. Nós temos aqui uma joaninha e nós temos aqui os pulgões. Pulgões, né, são artrópodes aí que eles, quando chegam numa planta, enfiam uma trombazinha que eles têm e vão sugar a seiva elaborada, ou seja, o nutriente, o alimento que a planta produziu para ela mesma. E eles vão começar a sugar e vão competir com a planta, e essa planta pode deixar de produzir ou se desenvolver como deveria, ou mesmo até morrer. E o controle biológico ele tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Ele é um processo mais lento do que o controle químico, porém, a grande vantagem está aqui, ele elimina apenas as pragas. Controle biológico tem essa grande vantagem, uma vantagem ecológica, uma vantagem ambiental. Por exemplo, vendo aí o controle biológico acontecer, minha plantinha aí é atacada pelos pulgões e aí a joaninha chega na parada aí e começa a comer, começa a predar apenas quem? A praga. E deixa agentes importantes como as abelhas, né, que são agentes polinizadores, vivos, para seguir, né, o seu trabalho e a sua importância ecológica de ajudar na fecundação das plantas e permitir, né, a produtividade que a gente tanto espera. Tá ok? Então fica aí a revisão também de controles químicos e controles biológicos.